Olá pessoal, estamos de volta com os estudos em torno da psicologia e tomada de reféns. Eu sou Bianca Cirilo, para aqueles que não me conhecem. A ideia do vídeo de hoje é relacionarmos um pouco algumas questões que envolvem a tomada de reféns e o conceito de guerra e paz, ou a maneira como guerra e paz acabam sendo articuladas dentro dessa questão da política de extermínio, essa ideia de uma política de governo que vem atravessando as práticas no Brasil, principalmente em torno da segurança, em torno das ações de polícia. Bom, quando nós pensamos em guerra e paz, a ideia de trazer essa relação é pensar que a exposição da tomada de reféns, ela traz necessariamente, ela produz, melhor dizendo, necessariamente no nosso imaginário, uma ideia de que a guerra e a paz são duas facetas de um mesmo dispositivo. Quando nós estamos falando de dispositivo, nós estamos falando do conceito Foucaultiano, ou seja, a produção discursiva que faz com que a ideia de guerra e a ideia de paz, elas não necessariamente se antagonizam. Elas fazem parte de discursos que são estratégicos e que acabam, obviamente, articulando uma coisa a outra. O que eu estou dizendo com isso? Quando nós estabelecemos a exposição de uma tomada de reféns, a exposição de uma guerra, a princípio, está ali junto com essa exposição uma lógica de que a guerra precisa ser o quê? Ela precisa ser necessariamente resolvida a partir da própria guerra, ou seja, o estabelecimento da paz depende da guerra. Essa noção é uma noção perigosa, principalmente quando nós vamos estudar as contribuições de Hobsbawm, por exemplo, quando ele fala que na política mundial existe uma, digamos assim, uma sistematização, existe uma forma de inocular na nossa mentalidade coletiva, entre aspas, essa mentalidade coletiva, existe uma ideia de instaurar em nós essa noção de que a paz só seria possível através da guerra. E a guerra passa a ser a única solução, ou seja, o extermínio da vida. Quando nós estamos diante de uma tomada de reféns, a aparente salvação, ela traz sem dúvida esse recorte dessa noção da guerra como um meio de resolução de conflitos. E isso, dentro da visão histórica de Hobsbawm, é algo bastante perigoso, porque cria de fato essa ideia de que a única maneira de instaurarmos a paz seria destruindo uns aos outros. Muito bem. Quando a gente vai pegar algumas contribuições, principalmente as contribuições de Chomsky, é muito interessante que ele vai falar o seguinte, que nessa ideia de pensarmos a guerra e a paz, ele traz alguns conceitos que nós estamos articulando aqui, que são conceitos úteis ao nosso objeto de estudo. Ele faz uma diferenciação muito curiosa entre imperialismo e colonialismo. Ele é um crítico, obviamente, da política norte-americana, ele tem trabalhos também na área de linguística, mas a gente está usando expressivamente aqui as contribuições que ele traz no campo da política. Ele fala uma coisa muito interessante nessa associação, nessa diferenciação entre o colonialismo e o imperialismo. Ele diz que no imperialismo nós temos uma forma de lidar com a vida humana que ainda é uma forma descartável, mas que não necessariamente traz o extermínio como algo que faz parte dessa prática. Ou seja, ele dá um exemplo a partir da lógica da escravidão. Ele diz que no momento em que a escravidão acabou, a escravidão dos negros acabou, os negros foram devolvidos à África porque não tinham mais utilidade. Havia ali uma política do descartável, mas não necessariamente uma ideia imperialista de matar, uma ideia imperialista de extermínio da vida humana. Quando a gente vai para o colonialismo, a gente já vai entender um radicalismo desse imperialismo que Chomsky coloca para a gente, ou seja, além de ocupar, além de dominar, além de invadir o espaço do outro, eu decido que eu posso matar, eu enquanto nação, enquanto uma política militar, enquanto uma política que é de segurança, que na verdade é de controle social, eu decido matar porque há uma noção de uma vida que é uma vida que eu nulifico, é uma vida que de alguma maneira me atrapalha nas minhas intenções de expansão, digamos assim, territorial. E esse é o perigo da política mundial, segundo Chomsky, ou seja, nós estamos vivendo uma naturalização dessa ideia de que o outro, a vida do outro é descartável,
dependendo dos interesses que estão presentes ali. Na verdade, ele está fazendo uma crítica, principalmente quando a gente pega os Estados Unidos a partir do pós-guerra, ali ele tem uma crítica forte com relação à maneira como a nação norte-americana se estrutura, e a gente fez uma relação com o FBI, que são braços dessa política de polícia, ou seja, dessa lógica de que sempre tem que ter um vigia, sempre tem que ter uma mentalidade que eu diria bem panóptica, né? Que a gente vai entender lá quando Foucault traz pra gente na sua obra a questão do dispositivo do Bentham, a gente trazendo essa, fazendo uma transposição, ou seja, a torre do vigia naquela prisão medieval, ela representava ali o quê? Uma ameaça. Eu não conseguia, o prisioneiro não conseguia ver o vigia, mas a simples ideia de saber que estava sendo vigiado já trazia para ele uma outra forma de se comportar. Já era um processo de domesticar esse prisioneiro, ou seja, ele precisava se adequar a partir do olhar do outro, que era sempre um olhar ameaçador. A gente trazendo para essa lógica de tomada de reféns, quando nós estamos num dispositivo, e eu estou usando, como eu falei no início, a noção de dispositivo em tomada de reféns é exatamente essa noção Foucaultiana que eu utilizei na minha tese, ou seja, o que aparentemente se antagoniza, na verdade, se complementa. Não há necessariamente essa lógica ingênua de que uma coisa está contra a outra. O que é perigoso é que tudo funciona de uma maneira, eu diria, muito perversa, né? Usando um conceito mais, um diagnóstico, digamos assim, né? Um conceito mais da psicopatologia. Ou seja, aquilo que aparentemente é para salvar é para matar também. Aquilo que aparentemente traz ali uma valorização da vida também traz uma desvalorização a partir desse imaginário. Que vida é essa que a gente valida ou não valida? Quando a gente avança um pouquinho, trazendo as contribuições de Hannah Arendt, por exemplo, ela vai trazer uma noção bem interessante, que ela não acredita, né? Ela, na verdade, assim, ela não parte de uma ideia de que existe um mal metafísico. Ela rompe com essa noção de que o matar teria a ver com alguma coisa de uma natureza instintiva, como a gente vê, por exemplo, na psicanálise, e a gente vai chegar ao final, eu vou falar um pouquinho dessa relação, né? Um pouco da contribuição da psicanálise para entender essa noção de guerra e paz, principalmente com o diálogo que ele estabelece com Einstein, que é bem interessante aquela carta. Mas voltando a Hannah Arendt, ela diz algo bastante peculiar. Ela diz o seguinte: a questão da guerra e da paz, do decidir que as vidas vão morrer a partir da noção de guerra, tem a ver com uma política totalitária. E quando ela está falando de política totalitária, ela está falando de um movimento, uma expansão de uma forma de governo que decide a partir das leis da biologia e das leis da história. O que seria isso? Quando ela coloca que o Estado totalitário ele se justifica na sua prática de matar a partir dessa noção de que existem os superiores e os inferiores, a partir dessa noção de que a biologia ela ditaria quem é mais forte, quem é menos forte, ou seja, o forte e o fraco. Há uma noção que não é uma noção metafísica de um mal que vem a partir tanto da ideia da filosofia, né, essa ideia de bem e de mal, quando a gente pega, por exemplo, a filosofia platônica, essa noção de que existiriam ideias de bem e de mal, nessa vivência do belo num mundo sensível, em oposição a esse mundo que é o mundo materializado, ou o mundo das coisas. Ela não está partindo disso, ela está falando de um mal que é escolhido. É uma política de terror onde eu decido que a guerra vai ser um instrumento dessa paz, que a guerra, na realidade, vai ser uma forma de determinar realmente quem vai viver e quem vai morrer. E ela traz uma noção muito interessante na condição humana, que ela diz que o Estado totalitário ele vai fazer justamente o quê? Ele vai suspender a espontaneidade da vida. Espontaneidade é essa que nasce da liberdade da ação, aquilo que faz você ser você, que te singulariza. Porque na política totalitária a gente tem a unificação dessa noção de homem, é um homem só, é um bloco. E essa ideia de bloco justifica muito bem a guerra. Eu posso exterminar a partir do momento que eu suspendo, eu despolitizo a vida, ou seja, eu suspendo a sua condição humana de agir no mundo
através da sua liberdade. No momento em que eu agrupo você numa lógica que é a lógica do Estado nazista, essa ideia de que as vidas podem ser descartadas porque não seriam nem vidas qualificadas como nós entendemos vida, digamos assim. E isso é muito preocupante, por quê? Porque a política do terror, como Hannah Arendt fala, ela vai trazer essa unificação. Então a paz, pegando essa carona aí de Hannah Arendt, a paz seria no momento em que eu elimino a vida que é indigna, né? Usando um termo aqui do Agamben, essa vida que na realidade é despolitizada, ela é desprovida do seu exercício de liberdade e de espontaneidade. Então no momento em que eu trago para mim, avoco para mim esse poder de decidir que vidas são essas, sem dúvida eu vou estar atuando nessa política de terror, porque a biologia já diz que essa vida é inferiorizada. São esses vetores de discussão, são vetores políticos, da ciência política, ajudam a gente a pensar, a problematizar várias forças que estão presentes numa tomada de reféns, e obviamente o objetivo aqui não é necessariamente discutir apenas o procedimento, a forma como vamos atuar na resolução daquele conflito. A ideia do canal é a gente, a partir desse evento, problematizar algumas questões que são questões que vão, obviamente, se expandir, outras forças de análise que vão passar pela leitura desse evento que é a tomada de reféns. Então, assim, na realidade, a proposta do vídeo é provocar algumas discussões que vão passar pela filosofia, pela política. Vocês coloquem os comentários que vocês considerarem pertinentes para que a gente possa avançar, enfim. E que esse vídeo possa ser reflexivo para a gente analisar um pouco mais essa ideia da guerra e da paz. Lembrei da psicanálise, faltou a psicanálise, como eu falei no início. Quando a gente vai pegar a leitura de Freud, por exemplo, né, fazendo esse recorte, a ideia, a angústia de Einstein, quando ele coloca, né, como é que a gente pode, enfim, justificar a guerra, considerando todas as questões humanistas que ele coloca ali, questões que fazem parte de uma leitura mais humanista que Einstein trazia, né? E que Freud também se coloca nessa posição. E aí ele traz uma explicação que para mim é muito perigosa também, do ponto de vista de uma leitura política, que é essa questão da natureza dos instintos, né? Esse instinto, esse impulso da agressividade, obviamente a civilização ela coloca uma repressão desse impulso, mas haveria ali uma natureza, algo que traz do domínio das pulsões, algo que estaria no sujeito dentro dessa polarização das funções de vida, das pulsões de vida e pulsão de morte. E essa polarização, ou seja, esse referencial trazido pela psicanálise, é um referencial que justifica uma vida instintiva, inata, alguma coisa que, sem dúvida, traz ali uma preocupação considerando a análise com outros contextos. Não que a gente vá descartar isso de uma forma definitiva, mas enfim, a gente está problematizando, a gente não está trazendo respostas, são mais perguntas e análises que vão, obviamente, se ampliar. E aí, quando a gente está dentro dessa leitura mais política, a gente já, que é a leitura de Hannah Arendt, por exemplo, né, que eu particularmente gosto muito, a gente já começa a colocar em suspenso que mal é esse inato que acaba gerando uma desculpa para matar. E aí, fechando com o dispositivo, a guerra que é anunciada no momento em que esse tomador decide que alguma vida vai ser trocada pela dele, ou seja, quando ele se coloca nessa posição de ameaçar a vida do outro, ali você tem instaurado, a princípio, uma guerra que foi anunciada, que foi publicizada. Entretanto, existe ali uma resposta técnica de que a paz também vem pela ameaça da guerra, ou seja, essa paz também vem armada, essa paz também vem dentro, né, digamos assim, de um contexto que é um contexto bastante preocupante. Então, assim, como pensar a inserção das contribuições da psicologia para fazer uma leitura diferenciada desse contexto, como é que nós podemos atuar de uma forma que não compactue com alguns lugares bastante perigosos, como eu sempre estou falando aqui nos vídeos, para que a gente não se comprometa eticamente.
Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Nós tivemos um tempo aí, um intervalo grande, em função de algumas necessidades, mas esperamos estar mais frequentes aqui no nosso estudo do canal, ok? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima.